Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui presente para explanar um pouco sobre a qualidade do ar de interiores, que é como o professor Renan falou, é um tema do livro, né, que será lançado nessa segunda-feira. E é uma temática que aqui no Brasil não tem muita divulgação, né? O capítulo está detalhando, está abrangendo nessa temática, são essas questões que eu coloquei nessa projeção. Primeiro, por que preocupar-se com a qualidade do ar de interiores? Quais são as principais fontes e os tipos de contaminantes presentes nesse tipo de ambiente? O que é a síndrome do edifício doente, que acho que boa parte das pessoas associam a qualidade do ar com edifícios doentes. Aliás, você só pensa na qualidade do ar de interiores quando existe algum tipo de efeito adverso no ambiente, as pessoas já associam aos edifícios doentes, né? Brincam principalmente. E o ar de ambiente interior constitui um risco à saúde humana. Essa é uma questão que a maioria das pessoas levantam. Se eu tenho esse efeito adverso, até que ponto isso é prejudicial à minha saúde, à dos meus filhos e das pessoas em geral que estão ocupando esse prédio. E caso ocorra esse tipo de problema em um determinado ambiente interno, como resolvê-lo? Então, isso que é abordado nesse capítulo, né, de uma maneira assim, bem geral, com bastante referências. E vamos, então, começar a apresentação. Bem, a questão de qualidade do ar de interiores, essa preocupação iniciou-se no final da década de 70, início da década de 80. A década de 70 ela foi uma década bem importante, né? Foi com a criação, quando começou a ter, com o desenvolvimento industrial, houve muita preocupação com relação ao ar externo, ao poluição do meio ambiente, e principalmente nos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos foi a criação da OSHA, foi tudo na início da década de 70, as regulamentações da EPA, OSHA, começaram nessa década, a preocupação começou nessa época. E, paralelo a isso, houve a grande crise energética, nossa primeira crise energética mundial, o que fez com que os governantes, empresários em si, tentassem diminuir o consumo energético. E, em matéria de ambientes de interiores, a melhor maneira que eles conseguiram foi realmente de selar os prédios. Principalmente em países de clima frio, no qual eles utilizam muito aquecimento, eles observaram que estava havendo muita perda energética devido ao envelope dos prédios não serem totalmente selados, estava havendo muita dissipação de calor, e com isso um dos primeiros atitudes dos engenheiros e arquitetos foi realmente selar os prédios. Em muitos prédios comerciais, essa tendência veio também para o Brasil, né? Você tem muitos prédios comerciais que você não pode nem abrir a janela, você não tem aquela possibilidade, as janelas são totalmente seladas, não há essa possibilidade de você ter um conforto térmico com abertura de janela. E a questão do ar-condicionado também, houve um aumento considerável de renovação do ar, que circula em geral no prédio, e com isso o que ocorreu foi o acúmulo de contaminantes ou de substâncias que geralmente estão presentes, que são trazidas pelos usuários, que são produtos de metabolismo dos usuários, dos prédios, né, começaram a acumular. E, concomitantemente a isso, também houve um desenvolvimento muito grande relacionado aos materiais de construções e mobiliário. Houve uma mudança bem acentuada com relação aos tipos de material. A priori, no início, era muito madeira mesmo de lei, e com o correr do tempo, com o desenvolvimento da indústria petroquímica, houve muita adição de materiais sintéticos que realmente não foram testados e que acarretou uma taxa, uma elevação de emissões
bem maiores de compostos orgânicos voláteis e outras substâncias químicas que começaram a acumular no ambiente. E, com isso, houve uma razão indoor, interna e externa do ar, aumentada devido a esses fatores, em média de 2 a 5 vezes, por estimativa da EPA, mas podem chegar até 70, 100 vezes maior, se você está em um ambiente com problemas de qualidade do ar de interiores. Outro fator que deve ser considerado é que realmente a população, principalmente a população urbana, gasta maior tempo do seu tempo em ambientes de interiores. Ou em casa, você gasta quase metade da sua vida em casa, em média, ambientes de trabalho, transporte, agora principalmente com essa questão em grandes centros urbanos, os transportes têm acarretado uma boa parcela de tempo, né, da população devido aos congestionamentos e está cada vez pior, não só a questão do congestionamento, que você está no seu carro, mas ainda assim está com uma exposição a poluentes externos que devido a emissões veiculares, assim como o sistema de transporte público, que apresenta uma superpopulação no horário de pico, que as pessoas estão indo voltando para o trabalho, e quem tem toda a questão de superpopulação dos transportes públicos e aumento considerável de poluentes que você poderia chamar de transicionais, né, que você não sabe com que tipo de exposição você está tendo com o indivíduo que está ao seu lado. E outro aspecto que deve ser considerado são os grupos-alvos, os indivíduos que têm uma suscetibilidade maior para contaminantes ambientais, que seriam as pessoas que têm alergia, problemas respiratórios, pessoas que têm o sistema imunológico já suprimido devido a doenças crônicas, tipo câncer ou doenças autoimunes, crianças, porque está com seu problema, com seu sistema imunológico ainda em desenvolvimento, e população idosa também, devido a já ter uma debilidade no seu sistema imunológico. E alguns autores colocam usuários de lentes de contato devido à exposição, dependendo do ambiente, podendo ter reação ou mesmo irritação do material de lente de contato com os olhos. E vamos começar agora um pouco sobre os poluentes químicos. O dióxido de carbono foi colocado mais porque ele é considerado um indicador da renovação do ar interno. É um produto do metabolismo do ser humano, né? E o seu acúmulo geralmente é uma indicação de que o ar do ambiente não está sendo renovado, está sendo circulado. E você tendo uma circulação no ar em um determinado ambiente, você tem a potencialidade de aumentar os níveis de contaminantes que estão presentes devido a emissões humanas, como também de atividades laboriais, humanas e de materiais de mobiliário. O monóxido de carbono também é um contaminante preocupante, principalmente em ambientes que possuem sistema de combustão, algum tipo de aparelho de combustão. Em ambientes de residências é uma problemática, tem ambientes tipo banheiros que possuem aquecimento com gás, se não está bem regulado e como é um ambiente fechado, você já tem casos até de mortes devido à exposição ao monóxido de carbono, que é uma exposição lenta e as pessoas não têm um indicativo, quando você percebe já é muito tarde, né? E, em geral, em crianças, o nível normal é de 0,6%, sendo de níveis de 2 a 10%, você já pode ter algum tipo de efeito adverso, dor de cabeça, letargia, náuseas. E nos casos dos fumantes, já foram detectados até 10% após fumar um cigarro, e obviamente eles não sentem nenhum efeito, né? Contaminante, geralmente também é devido à combustão, o ar externo é o monóxido de carbono, e geralmente o efeito dele seria pela irritação da pele e membranas mucosas, olhos, garganta e nariz, e o efeito respiratório para indivíduos que são suscetíveis a problemas respiratórios. O material particulado é um tipo de poluente que realmente
de uma preocupação grande, porque realmente, atualmente, não temos condições de avaliar que tipo de efeito ele realmente fazer uma avaliação global do efeito. Há muitas estimativas, sabemos que o material particulado, respirável, que tem maior efeito na saúde, mas dependendo da fonte, você pode ter vários tipos de constituinte em determinado tipo de origem de material particulado. Naturais seriam as queimadas, seria por via combustão. O aerosol marinho, que basicamente é baseado em sais inorgânicos, e fontes antropogênicas, né, de atividades humanas, seriam os motores de combustões, as indústrias, as termoelétricas e atividades humanas. A questão do porquê o efeito da saúde depende do tamanho da partícula e composição. Isso é que é a grande preocupação, porque em termos de regulação, você regula pela quantidade de material particulado, mas deixa totalmente a questão da composição sem regulação, é só a nível de tamanho de partícula e quantidade. E quando você entra em nanopartícula, que realmente a quantidade é tão pequena que é difícil de quantificar, você teria que ter uma quantidade realmente enorme de nanopartículas para chegar ao limite da legislação, é problemático, e é uma coisa que eu acho que a tendência realmente é especificar, como no caso de outros poluentes, de outros grupos, como os compostos voláteis, ter que realmente especificar o tipo de poluente. Se você tem se você apenas tem cloreto de sódio na composição da partícula, tem um benzopireno, que é um constituinte carcinogênico, que é muito comum na geração da fumaça, né, o produto de combustão. Como quantificar essa questão e regular qual o nível de exposição? Usar só o tamanho massa realmente não é adequado para efeitos de saúde. E aqui é o que realmente está falando. Você tem o aerosol marinho, tem a partícula devido ao aerosol marinho, mas realmente não deve apresentar a nível de toxidez, que é a ingestão do diesel. Isso é uma questão que realmente tem que ser considerada e tem que ser estudada de maneira que como quantificar isso da melhor maneira possível para que podemos realmente prevenir qualquer tipo de reação adversa na saúde humana. Outro poluente químico, que é uma problemática em países de climas frios também, é o radônio, porque geralmente ele acumula em ambientes fechados. E a emissão é pelo solo que vai o gás, dependendo da área, que tem solos que tem uma percentual grande de emissão de radônio. Se você fizer uma construção, a tendência com o decaimento radioativo é o gás ir para a atmosfera, entrando na residência, ele vai ficar confinado no espaço. E também materiais de construções, granitos, essas pedras, dependendo da área que foi coletada, pode ter uma emissão de radônio, e levando ao ambiente fechado, como material de acabamento, pode ocorrer um problema. E o nível estimado para a EPA é de 4 por litros para remediação. Outra classe de compostos químicos são os orgânicos, e são classificados em duas classes: os compostos orgânicos voláteis, que são substâncias químicas orgânicas que têm um ponto de ebulição até aproximadamente 200 graus Celsius, e os semivoláteis, que apresentam um ponto de ebulição acima de 200 graus Celsius. Os compostos orgânicos voláteis são grupos mais diversos de poluentes. São liberados desde plásticos a óleos, de perfumes a tinta. Por exemplo, o formaldeído é emitido por madeira descompensada, irrita a membrana mucosa, induz alergias e
foi também já classificado em 2004 como carcinogênico. A maioria dos compostos orgânicos voláteis são emitidos em baixas quantidades, portanto fica difícil estimar o efeito na saúde desses componentes químicos a baixa concentração. Com relação à outra classe de compostos orgânicos, que é os semivoláteis, a grande dinâmica em ambientes interiores é a sua partição vapor-partícula. Como eles não são muito voláteis, depende muito dos fatores como temperatura, velocidade para ele fazer a partição. Dependendo da dinâmica, ou se tem muitas atividades humanas, você pode ter uma dispersão desse poluente e há um decaimento rápido conforme a dinâmica do ambiente. E nessas classes nós temos os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são gerados primariamente em geração de queimadas, né, e de combustão em geral, as bifenilas policloradas, o sulfonato de perfluorooctano e pesticidas. Os poluentes químicos oxidantes, também nós temos oxidantes, que o ozônio ele tem a presença em ambientes internos, primariamente devido a impressoras lasers e lâmpadas ultravioletas, que podem gerar o ozônio através de uma reação fotoquímica com oxigênio. E também presentes a partir de oxigênio, que são substâncias reativas. O percentual desse tipo de substâncias é bem pequeno em ambientes de interiores, mas tem sido estudado e existem muitos pesquisadores estudando essa temática e vendo a que ponto a presença desse tipo de substâncias pode ocasionar um efeito adverso na saúde. Agora vamos falar um pouco sobre poluentes biológicos. As bactérias podem causar alergias severas, asmas e outros problemas respiratórios. Nós temos o caso da bactéria patogênica Legionnaire, que causa pneumonia na população susceptível, enquanto que em indivíduos saudáveis causa a chamada febre Pontiac. E há bactérias gram-negativas que têm a presença de endotoxinas nas suas paredes celulares e que também é um alergênico. E em termos de poluentes biológicos, a grande questão em ambientes interiores é o controle da umidade. Você controlando a umidade, você vai minimizar esse tipo de população, que realmente está presente em qualquer ambiente, interno ou externo, mas a questão-chave realmente é o controle da umidade. É assim que você controla a presença desse tipo de poluentes biológicos em geral. Fungos seguem bem, não precisa tanta umidade como as bactérias, mas também é controlado pela umidade. Causam alergias severas, como asma e outros problemas respiratórios. Existem também alguns fungos que produzem amicotoxinas. E deve deixar bem claro que a presença desses fungos não quer dizer que eles estejam produzindo amicotoxinas. Eles têm a capacidade de produzir, mas vai depender do ambiente, realmente tem que ser uma coisa testada. Isso aí foi uma grande questão nos Estados Unidos, que aliás desenvolveu toda uma indústria de remediação microbiológica em ambientes internos, foi devido a esse Stachybotrys, foi o chamado o mofo matador, o killer mold. Foi esse mofo, ele foi detectado pela CDC em um hospital como a causa de morte de alguns bebês que estavam na UTI. E com isso, devido a essa associação com micotoxinas e a morte dessas crianças, houve toda uma paranoia, realmente, infelizmente essa é a palavra, paranoia da população americana, no início do ano 2000, com relação a mofo em casa, em ambiente de trabalho, virou uma indústria que as seguradoras americanas tentaram regular por tentar não cobrir mais esse tipo de cláusula. Aliás, eles fizeram uma cláusula falando que não cobria mofo, porque virou uma indústria bilionária
gerou, devido a uma simples infiltração, reconstruir uma casa. Eu vi casos impressionantes, que eu não consigo entender o desperdício, né, de recursos devido a essa associação. Entravam, tem a questão legal lá, realmente a classe de advogados são bem cooperativas, e você entrava com o processo e o medo, e as pessoas não se sentiam seguras na própria casa devido a uma infiltração no banheiro, eles largavam a casa. E com isso era toda uma indústria formada de avaliação, de remediação e de seguradoras para tentar coibir esse tipo de coisa. Os outros poluentes perigosos são as fontes alergênicas, que são os ácaros, as baratas, ratos, pólen e animais domésticos. Os ácaros é um problema realmente, né, em climas tropicais, depende de umidade relativa. Baratas e ratos seriam mais nas populações com baixos recursos, né, áreas realmente de pouca recursos, né? E pólen e animais domésticos são umas fontes de alérgenos também bem consideradas. Então, se você adiciona todos esses poluentes em uma caixa, que é um ambiente interno, com pouca ventilação, você tem essa sensação, né? E eu deixei por último os fatores físicos, geralmente citado no início, para justamente discutir um pouco essa questão da ventilação. Se você não tiver uma ventilação adequada, se não tiver uma renovação do ar adequada, você tem um acúmulo de todos esses poluentes que são encontrados em ambientes internos. A questão da temperatura, que está vinculada ao conforto térmico do ocupante, temperatura muito alta e temperatura muito baixa, e tem também a questão de emissões. No caso dos compostos voláteis, em temperaturas muito altas, você vai aumentar a emissão dessas substâncias. Umidade relativa do ar, que aí entra a questão controle biológico, principalmente mofos. Se você tem uma umidade muito alta, vai favorecer esse tipo de contaminante aumentar, né, proliferar no ambiente. Vai ser um local ideal para a proliferação microbiológica. Questão do ruído sempre também é uma questão, é um fator. Se você tem um ambiente com muito ruído, obviamente vai ter um desconforto, vai ter uma diminuição de produtividade dos ocupantes, obviamente com a luminosidade e a ergonomia. São fatores também que são essenciais para uma boa qualidade global do meio ambiente de interior. Então, nós discutimos tipos. Então, quais são as fontes? Eu falei rapidamente quais são as fontes, nós vamos especificar mais detalhadamente. Obviamente, o ar externo, principalmente porque no Brasil, as residências e boa parte dos prédios têm ventilação natural, então você tem um bom percentual de ar externo. E fontes de ar externo de contaminantes seriam os veículos, as emissões industriais, queimadas. E, em termos de estressores físicos, seria a temperatura, ruído e umidade relativa do ar, também pode afetar o ambiente interno. Instrumentos de cozinha e de calefação, também tem favorece a emissão de poluentes orgânicos, no caso da queima de gases, e também o cozimento do alimento em si, há sempre emissões de compostos orgânicos voláteis. Os móveis e materiais de construção também têm sua carga de emissão, primariamente de compostos orgânicos voláteis, assim como, caso você tenha um problema de umidade, um vazamento de água, esse tipo de mobiliário, por exemplo, a madeira compensada, ela incha, e com isso você tem uma possibilidade de um aumento, né, de proliferação microbiológica, principalmente de fungos, que não só ela absorve a água e retém a água.
e com isso você tem uma possibilidade de contaminação microbiológica. Equipamentos de escritórios, que vão ter impressoras, fotocopiadoras, até as canetinhas, que você começar a somar uma a uma, sempre tem uma certa emissão. Os produtos de limpeza, que geralmente são comprados não devido ao seu teor de limpeza, mas muitas vezes para tentar mascarar um cheiro ruim. Eu lembro que durante a minha trabalho de doutorado, que tinha um ambiente naquela época, que 97, 96, foi justamente naquela época de fumo, proibir fumo em ambientes internos, estava muito essa questão, e no prédio que eu estava fazendo a avaliação, tinha gente que fumava, mas era proibido no prédio. Aí nós achamos uma relação interessante entre nicotina e terpenos, que geralmente são utilizados em materiais de limpeza. Então a pessoa estava fumando e jogando spray para mascarar o cheiro do tabaco, né? Mas esse é um exemplo. Altos níveis de terpenos, que, aliás, os terpenos em si são altamente reativos, que podem gerar outro tipo de contaminante que não está previsto, mas por reações com ozônio ou com qualquer tipo de oxigênio reativo, ou como hidróxido ou peróxidos, formando outro tipo de substâncias que pode ter um efeito adverso na saúde humana, que não está nem sendo considerado, porque esse tipo de reação realmente está muito nos primórdios de estudo. E os ocupantes, né, obviamente, devido a emissões metabólicas e as suas atividades, como já exemplifiquei. A umidade ou água parada, promovendo o crescimento glicolóide excessivo. Isso pode ser vazamento, que muitas vezes as pessoas negligenciam ou deixam para arrumar mais tarde. Aqui no Brasil a problemática não é tão grande como em outros países, porque até agora ainda nosso meio de construção civil ainda é bem robústica em termos de concreto, paredes de tijolos, mas mesmo assim já estamos com a tendência do drywall, que é a parede que nós chamamos de parede de papel. O drywall é realmente, eu vou me ver daqui a alguns anos aqui no Brasil, mas é o grande problema nos países desenvolvidos, não só nos Estados Unidos, como na Europa, é o drywall em material de construção, que basicamente as paredes internas, principalmente, eles têm, é uma construção diferente, que lá eles fazem tipo framing, como é que eu posso framing? Eles fazem molduras, as casas basicamente são de madeiras, estruturas de madeiras, você monta tipo não um Lego, né? Você faz um esqueleto seria mais apropriado. Você faz um esqueleto da construção, residência básica é quase, eu diria, 98% madeira. E aí você coloca as placas de drywall. Se você quer uma isolação maior, bota 2, 3 placas de drywall. Mas basicamente são drywalls tem a estrutura, o esqueleto, cada lado tem uma placa de drywall, e no meio, como são países em clima frio, você está preocupado com a conservação de energia e de manter o ambiente quente, que a maioria da época do período do ano é frio, eles colocam, são mantas de fibra de vidro entre as paredes, para você ter uma melhor conservação de energia. Aquilo ali, você tendo um vazamento de banheiro, ou até mesmo de telhado, não seca. No passado era amianto. Aliás, amianto nos Estados Unidos ainda tem muito, né? Tem toda uma indústria desenvolvida no amianto, que eles usam amianto, usavam extensivamente em material de construção, porque por causa das suas características inerte, isolante térmico. Então era o ideal para os construtores, né?
porque eles queriam, né? Isolamento térmico e também isolamento de fogo, né, para você prever esse tipo de fogo. Eles têm os télios que eles chamam de popcorn ceiling, que eles fazem um spray do amianto, jogavam nas paredes, nas estruturas de metal, em prédios comerciais. O que eu expliquei para residências, que eles usam esqueletos, não sei se essa tendência vai vir no Brasil, que agora está tudo modulado também aqui no Brasil, né? E nos prédios comerciais, os grandes espigões, a estrutura é de metal. Mas o que eles fazem, porque é essa questão daquele ataque de 2001 nos Estados Unidos, que caiu aquelas torres, né? O que eles fazem na estrutura de metal, eles jogavam, né, que agora não podem mais, mas os prédios antigos, antes da década de 70, eles jogavam esse spray de amianto na estrutura toda, porque caso houvesse um incêndio, o metal ele vai derreter, dependendo da temperatura, obviamente. Então eles colocavam, eles faziam tipo um spray em toda a estrutura metálica para prevenir, caso haja um incêndio, de não abalar a estrutura do prédio, proteger, né? Então, são outras dinâmicas para realmente o Brasil é país em desenvolvimento e países de clima frios, europeus e americanos. As construções são realmente bem diferentes. Aqui é só para exemplificar, né? Dar uma olhadinha aqui a questão das fontes de poluição. O ar externo realmente, geralmente, é 10% a poder ser 90% do ar interno, né? Dependendo da troca de ar do prédio. Se tem ventilação mecânica, geralmente vai de 2%. Teve casos, eles estimaram 2%, eu acho que não está tendo troca nenhuma, mas a 10% em ventilação mecânica. Mas natural, pode chegar até, dependendo de ventania, quase 100%. E o poluente realmente é a circulação urbana, né? Se você está no litoral, você tem o aerosol marinho, as queimadas têm um agravo na poluição do ar externo, ambiental. A maioria das grandes fontes de poluição de ar externo são devido à combustão de matéria orgânica, quer seja via indústria, vulcões, o smog fotoquímico, que é produzido basicamente pelas reações fotoquímicas em materiais de combustão, e as queimadas. E o ar interno, nós temos vários tipos de fontes, materiais de limpezas, crescimento microbiológico, nós temos um cogumelo crescendo devido à alta umidade na área, ao fumo do tabaco, que está cada vez menos em ambientes internos, e os tipos de equipamentos presentes que podem emitir poluentes. Aqui, só para exemplificar, obviamente, isso é uma casa, é um exemplo de uma casa em um país de clima frio, o tipo de poluente que você pode encontrar em uma residência, né? Então, você pode ter de mofo, a bactéria, agente de limpeza, os químicos produzidos, porque geralmente muita gente compra o teu material de limpeza pelo cheiro, né? Você cheira, esse aqui tem um cheirinho bom, eu vou comprar, mas só que esse cheirinho bom são substâncias químicas que você está emitindo no ar. Então, o ideal realmente é não ter cheiro, é fazer uma limpeza. Se você está com problema de odor na tua casa, o ideal realmente é limpar e o odor sumir. Se o odor não sumir, mascarar não vai resolver o problema. Você tem que saber de onde está vindo esse odor. De repente é um vazamento, algum encanamento que está ocasionando esse odor. O ideal realmente é você remediar, descobrir a fonte do odor e não tentar mascarar, né? Que na realidade o que você está fazendo, você só está aumentando o percentual de substâncias orgânicas no ar da tua casa. O monóxido de carbono, também devido à combustão em ambientes
em casas, aqui no Brasil não é muito comum ter garagem anexadas à casa, né, que tenha entrada direta na casa, mas existe muitas nos países desenvolvidos, quer dizer, não sei na Europa, mas nos Estados Unidos com certeza, você praticamente entra com o carro dentro de casa. E se você tem uma pouca vedação entre a garagem e a casa, e os poluentes vão com certeza ir para o teu ambiente interno. E sem falar o fato que garagem é o que você guarda, o que você não quer dentro da tua casa, né? Tinta, querosene, o que seja, todas essas coisas tóxicas, pesticidas, você guarda na garagem, que tem que ter um certo controle nesse tipo de armazenamento desse tipo de substância. E aqui, rapidamente, para falar os ambientes interiores, temos os escritórios, escolas e creches, hospitais, residência, transportes, hotéis, recreações, que inclui cinemas e... Todos esses ambientes têm um tipo de problemática. Obviamente, vai depender do tempo que você gasta nesses ambientes. Em casa, em ambiente de escola, casa, escritório, geralmente são os ambientes que você gasta um maior percentual de tempo e que seriam mais a questão do transporte, infelizmente, boa parte da população está gastando um tempo considerável no transporte. E são ambientes que são pouco avaliados, mas as avaliações que estão saindo na literatura atualmente estão indicando níveis extremamente altos de poluentes nesses tipos de ambientes. Então, com relação às doenças relacionadas ao prédio, é uma terminologia muito utilizada para falar sobre relação a doenças diagnosticadas, que um sistema pode ser identificado e cuja causa pode ser diretamente atribuída ao poluente em suspensão no ar. No caso clássico, é a presença da bactéria Legionella em dutos de ar-condicionado, em água estagnada, em prédios, pode ocasionar a sua aerolização, pode ocasionar a doença legionares para a pessoa que tem um sistema imunológico baixo, ou a febre de Pontiac, para um indivíduo saudável que tenha contraído essa bactéria. E a famosa síndrome do edifício doente. Geralmente, em reportagens com relação a essa temática, eles sempre falam sobre o teu prédio está doente, o teu edifício está doente. Mas o que seria isso? Usando para descrever situações em que o ocupantes do prédio experimentam efeitos agudos de saúde ou de conforto, que parece estar ligado ao tempo gasto em um determinado prédio, gerando dor de cabeça, ou está com disposição. Acho que o prédio, devido ao local que você se encontra. Em geral, nenhuma doença específica pode ser identificada, que somente não existe um agente causador, são a combinação de vários fatores. E acho que já pode estar localizado em um local específico no prédio ou generalizado em todo o prédio. Geralmente também, principalmente a síndrome do edifício doente é muito utilizada por trabalhadores de escritório. Aquele trabalhador que diz quando vai para o trabalho, no início da semana está bem, no meio da semana já está meio com problemas sintomáticos, e no final de semana passa muito bem, na segunda-feira vai começar tudo de novo, e acha que o problema está no edifício. E tem muita questão também fator psicológico, você acha que tem um problema no edifício, e realmente pode gerar um efeito adverso, uma sensação de desconforto. Isso é muito clássico. Quando eu trabalhei nos Estados Unidos, você ia em prédios que as pessoas achavam que tinham algum problema no prédio, que alguém ficou doente, e não tinha nada. E até a questão já ouvi falar que eu sinto o cheiro de amianto. E você explicar que amianto não é inodor, as pessoas não acreditam. Eu acho que você está mentindo, está querendo. Você trabalha você está trabalhando para o dono do prédio, você não vai falar a verdade. Acho que a gente está mentindo, que a gente está ali só para mascarar.
É complicado. Quando você entra, tem que ser um pouco psicólogo e tentar entender o questionamento das pessoas, tentar trabalhar com a pessoa, mostrar que você está fazendo alguma coisa e provar que realmente não existe um problema, pelo menos, diagnosticado naquele ambiente. Tipo de sintomas e queixo, né, na questão do síndrome do edifício doente, vai de dor de cabeça, fadiga, falta de ar, congestão nasal, irritação nos olhos, na pele, náuseas. São todos esses tipos de sintomas e queixas que a pessoa que acha que seu ambiente de interior está desfavorável, ou está interferindo na sua saúde, é o tipo de queixa mais comum, né? E também para diagnosticar um edifício com síndrome de edifício doente, pelo menos 20% dos ocupantes tem que apresentar algum tipo de sintomas ou queixas desse tipo, para fazer esse diagnóstico aí realmente 20%, pelo menos 20%. E, por fim, a qualidade do ar de interiores apresenta forte relação com o projeto e manutenção de prédios. Realmente, isso é chave. O projeto, obviamente, vai facilitar muito a manutenção dos prédios, se tiver um projeto adequado. Muitas vezes você tem realmente os projetos que ocasionam problemas no prédio. O transporte, no caso aqui foi um transporte de contaminantes entre ambientes e também a dinâmica de transporte entre a fonte e o ar. Equipamentos de construção inapropriados e devido à conservação de energia, o ar ambiental, que é o ar externo, o estilo de vida e hábitos, que muitas vezes o próprio ocupante que pode ocasionar o problema no ambiente. Isso, por exemplo, nós do país tropical, nós temos um conforto térmico mais elevado, uma temperatura mais elevada. Se vai morar num país de clima frio, o conforto térmico deles é um pouco mais baixa a temperatura, né? Então, um ambiente que para ele está perfeito, a temperatura para nós está frio. E eu fui numa estação de esqui, chamaram a gente para ver um complexo de apartamentos, estavam por de mofo. Aí nós fomos lá e eles tinham alugado apartamento para uma família de mexicanos. E o que eles faziam para não gastar energia, que eles não queriam, porque lá, como é apartamento, a água é o condomínio que paga. Eles abriam os chuveiros e a água da torneira no quente, tipo, muito quente. Aí tinha aquele vapor quente que esquentava o ambiente. Mas o que aconteceu? Você aumentou a carga de umidade no ambiente consideravelmente, e como eu havia dito, os Estados Unidos são as casas de papéis, né? Eles começaram a ter proliferação de crescimento microbiológico nas paredes, em qualquer lugar. Dentro das cabines, nas paredes, não tem vazamento. Foi essa prática. E descobrimos, porque não tinha uma lógica, foi conversando que saiu isso. Eu falei, espera aí, então a questão é o ocupante, né? O estilo de vida, o hábito. Então, a maneira que eles encontraram de economizar energia, ao invés de ligar o aquecimento, que eles teriam que pagar, para minimizar o custo disso, eles abriram as torneiras e deixavam a água quente aquecer o ambiente. Mas, com isso, eles criaram um problema enorme. Então, em vez de regra, um bom plano de gestão de qualidade de ar de interiores deve controlar os níveis de poluentes do ar de interiores, fornecer um ar externo adequado, e manter os níveis de umidade em temperatura confortáveis. Em caso de prédio, quando você fala fornecer um ar externo adequado, em residências realmente vai depender do onde você mora, né? Mas em ambientes de prédios de escritórios ou hospitais, prédios verticais, né? Vamos falar ambientes verticalizados,
a projeção do prédio, nesses casos, é primordial, que existem prédios, eu já investiguei prédios que você tem a captura do ar externo do lado da garagem, quer dizer, está pegando toda a combustão que o pessoal gera e jogando para cima do... Isso era muito comum, agora os prédios antigos não tinham essa preocupação. Então, a questão da investigação da qualidade do ar de interiores, antes de iniciar a investigação, é realmente coletar e rever registros existentes, fazer uma entrevista com o usuário, com a pessoa responsável pelo prédio, ou a pessoa que está com queixas relacionadas ao ambiente, e a partir dessa informação, realmente realizar uma inspeção passo a passo, coletar as informações detalhadamente. Realmente, para quem faz uma investigação, o momento é aquele, quando você está em campo, pegar todas as informações possíveis. Os instrumentos de metodologia utilizados vai depender também da queixa, né, e dos recursos que você tem para fazer a investigação. Podemos chegar conforto térmico, medição de temperatura e umidade relativa do ar, controle da movimentação do ar com fumaça química, se você acha que tem um problema de ventilação, né? O CO2 também é um excelente indicador de boa ventilação. A medição do fluxo, né, dos dutos também é utilizado. A estimativa do ar externo, idealmente, se você vai fazer coleta de ar interno, por favor, colete pelo menos um externo, porque você tem que saber a razão interna e externa. E concentrações de contaminantes no ar, podem ser contaminantes biológicos, poeira em suspensão, produtos de combustões, aí são todos aqueles poluentes que eu falei. Você, obviamente, vai ficar muito caro se você sair coletando tudo, por isso que informação é chave, saber quais são os tipos de fontes, observar o ambiente, ver que tipo de mobiliário, qual tipo de poluente que potencialmente está em elevação, e aí sim optar ou opinar por fazer esse tipo de variação. Mas geralmente uma investigação visual é suficiente, você não precisa fazer uma variação de coleta de amostra. Geralmente uma variação visual muitas vezes pode ser suficiente, pede para fazer remediações, aí se não melhorar, sim, talvez alguma variação de coleta de amostra. As normas aqui no Brasil referente a essa temática, nós temos a portaria 3.523, de 28 de agosto de 1998, pela Anvisa, que estabelece o procedimento para limpeza e manutenção do sistema de ventilação mecânica. Essa portaria foi motivada muito pelo falecimento do ministro de Comunicação, Sérgio Mota, né? Na época, o ministro da Saúde era o Serra, né? E ele realmente queria uma legislação, ele queria realmente saber como prevenir esse tipo de coisa acontecer, né? E com isso saiu essa legislação. E em 2000 nós temos também uma legislação já tentando estabelecer os critérios de metodologia de análise para avaliar a qualidade do ar de ambientes climatizados artificialmente, relacionados com as fontes químicas e biológicas. E, por fim, falamos do tipo de problemas que podem ocorrer e como, no caso, você tem um problema de qualidade do ar de interiores, como melhorar, né? Que tipo de procedimento você pode fazer? Inicialmente, idealmente, né? Eu acho que o ideal seria a tendência, nós já temos informações desde a década de 80 que qualidade do ar de interiores é um problema grave de saúde pública, e sabemos que grande parte dos poluentes presentes em ambientes interiores vêm de materiais de construções imobiliárias com baixa emissão. Aliás, com alta emissão, principalmente com as que são instaladas, tanto é que você tem aquele cheirinho de casa nova, né? Ou cheirinho de carro novo também, são emissões de compostos orgânicos voláteis primariamente. E
Na década de 90, houve uma tendência que até foi um pouco abortada, foi os prédios fazerem o bake-out, eles faziam o cozimento do prédio antes de entregar. Eles ligavam ao sistema de aquecimento, que lá tem aquecimento central, botavam a temperaturas altas do prédio para favorecer a emissão de compostos organopolatos e depois fazer a recirculação do ar, né? Mas só que algumas pesquisas indicaram que, na realidade, estavam favorecendo maior emissão. Então, isso foi abortado e, realmente, a tendência atual na Europa e nos Estados Unidos é fazer os testes dos materiais. Isso ainda está tem muita pressão das indústrias, mas depois eu vou mostrar um exemplo do formaldeído na Califórnia, que realmente eles limitaram a emissão máxima de madeira descompensada, mas isso é só um exemplo de dos compostos orgânicos voláteis, que é o formaldeído, mas com relação a materiais de construções imobiliárias, existe toda uma indústria ainda a ser desenvolvida para materiais com baixa emissão de voláteis, né? Mas aqui no Brasil eu desconheço, talvez tenha, que lá em países desenvolvidos está aparecendo os selos verdes, né? Que você certifica os materiais. Os prédios verdes, né, são todos construídos com materiais certificados de baixa emissão, que está sendo uma tendência, acaba ficando um pouco mais caro, né? Mas ainda não é uma unidade. Ainda não está generalizado na indústria. Ih, tem muita coisa. Obviamente, certificar que o ar fresco, né, o ar externo, está adequado, está entrando no prédio, e as unidades de ventilação são bem mantidas. Isso realmente é para ambientes de grandes proporções. Realmente é fundamental você ter um controle da ventilação mecânica. Detecte e constate qualquer vazamento de água, isso sempre é salutar em ambientes interiores, não ter uma umidade de ar muito alta, não fumir em ambientes interiores, uma tendência que já está ocorrendo aqui no Brasil. Escolha de produtos pessoais e depois com baixa emissão de voláteis, quer dizer, não vá pelo cheiro, mas sim pelo poder de limpeza. E se você tem um ambiente que está apresentando algum tipo de odor, não tente mascarar, é procurar onde está vindo esse odor e remediar, consertar a causa dessa emissão. Em sumário, seria um ambiente de interiores saudável, aquele que o ambiente contribui para a produtividade, conforto e sensação de saúde e bem-estar. O ambiente saudável pode ser conseguido pela manutenção de um prédio adequado e boa comunicação. Alguns estudos no Rio, né, antes de uma renovação no prédio, dos teores indoor e externo dos poluentes, e após uma renovação que consistiu de pinturas, mudança de mobiliário, o aumento dos voláteis foi considerável. Uma reforma, uma simples reforma pode afetar, principalmente o ambiente climatizado artificialmente, né? Com ventilação natural, você sempre pode abrir a janela e com o tempo vai. Isso indica a necessidade que no Brasil temos nossos selos verdes, né? Pelo menos tentar ver se a indústria começa a colaborar com relação a essa problemática. Esse caso aqui foi um caso que aconteceu assim, que eu estava terminando minha tese de doutorado e fiquei conhecendo, foi uma infestação de fungos na biblioteca no Rio, devido à quebra do sistema de ar-condicionado na época de carnaval, de Natal e Ano Novo, que a biblioteca estava fechada, ficou uma semana sem ar-condicionado, no verão do Rio de Janeiro, quente, úmido, chovendo, cheio de livros, sem ventilação adequada. E uma semana os livros ficaram nessas condições. E a remediação realmente foi limpeza um a um, botamos os funcionários com material de proteção, ventilador HEPA, vácuo,
Interessante foi aqui a descrição de fungos totais. Observa-se que em janeiro, quando houve o problema, quando descobriram o problema, a variação, em junho, já na fase final de remediação, diminuiu bastante os níveis, e deve-se frisar que em janeiro as janelas estavam abertas, eles abriram todas as janelas, mesmo assim o teor ainda estava elevado. Em junho, com o ar-condicionado funcionando, janelas fechadas, ainda assim, porque se as janelas estivessem fechadas, em janeiro fosse um prédio que não possibilitasse a abertura das janelas, provavelmente o teor de fungos no ar seria muito mais elevado em janeiro, para ver a importância da ventilação no ambiente de interiores. E aqui também essa questão foi interessante que, como você não podia adicionar água, e a limpeza tinha que ser úmida, eles fizemos uma razão 50% etanol e 50% água para favorecer a limpeza das superfícies, e observamos o aumento gradual do acetaldeído, que é um dos subprodutos do etanol, no ar interno. Geralmente o formaldeído está em maior porcentagem do que o acetaldeído interno. E só para exemplificar rapidamente, o ambiente, isso foi nos Estados Unidos, só para tu ver a contaminação. Ali tinha um móvel, quando você puxou o móvel, a parede de drywall totalmente cheia de fungos. Isso, quando os remediadores abrem, eles rebentam essas paredes. Dentro, então, como está um ar estagnado, a quantidade de mofo é muito maior. Aí, tá vendo? É tudo plywood, né? É tudo madeira e drywall. É um ambiente propício. Se você tem problema de umidade, é um ambiente propício para o crescimento microbiológico. Isso aqui é só para enfatizar para o pessoal que faz a avaliação da qualidade do ar de interiores no Brasil. Isso aqui são estudos nos Estados Unidos, o CEL, ao invés do Anderson. Por que isso? Porque você não precisa fazer a cultura, que o Anderson demora pelo menos uma semana para ter os resultados, tem que esperar crescer, eles não têm tempo, eles têm que fazer a remediação, logo eles querem começar no mesmo dia. Então, só para mostrar que aqui faz leitura direta, você tem uma plaquinha, tu faz a coleta do ar e manda para o laboratório, e dependendo da tua urgência, você tem um resultado no mesmo dia, do tipo, mas obviamente como não tem meio de cultura, só vai para o gênero, mas eles fazem a quantificação total de fungos presentes no ar por gênero.